Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Omnimedia Cast, o podcast que vai revolucionar a forma como as empresas pensam e investem em Omnimedia. Eu sou o Paulinho Braga, CEO da Dax Omnimedia, e em cada episódio vou conversar com grandes nomes do mercado que vêm se destacando nas áreas de branding, marketing e growth. E estarão aqui para somar experiências e conectar diferentes olhares sobre comunicação e mídia. Um espaço aberto para trocar, dialogar, aprender e fazer você crescer cada vez mais através de insights valiosos. Siga o Omnimedia Cast em todas as plataformas e aproveite. Agora fique comigo para acompanhar o episódio de hoje e entender por que o Omnimedia é um pilar transformador para quem quer liderar o futuro. Hoje vamos receber um convidado muito especial para enriquecer nossa conversa. Vitor Bertoncini é uma grande referência quando falamos de rede de varejo no Brasil. Formado em propaganda e marketing pela SPM, pós-graduado pela FGV, com MBA pela Business School de São Paulo e além de cursos de transformação digital pela HSM University, Hyper Island e Section 4. O nosso convidado tem 27 anos de carreira em marketing, trade marketing, estratégia, digital e e-commerce, com passagens por grandes empresas como Whirlpool e Grupo Schindler. Além disso tudo, desde 2018, é diretor executivo de marketing e clientes da Raia Drogasil, sendo responsável pelas áreas de CX, CRM, Loyalty, Branding, Comunicação, Growth e Retail Media. Vitor, seja muito bem-vindo ao Omnimedia Cast. É uma grande honra ter você aqui comigo hoje, viu? A honra é minha, Paulo. Cara, muito feliz de estar aqui contigo. A gente se conheceu na pandemia, né? Offline, depois a gente fez negócio junto. É uma alegria incrível estar aqui, te conhecendo pessoalmente, né? Verdade. E nesse momento, né? E nessa ocasião aqui. Verdade. Nesse mundo digital, a gente, mesmo não se conhecendo pessoalmente, já cria um vínculo tão grande que a gente acha que já fica super íntimo da pessoa e nem nos conhecemos hoje, né? E, aliás, eu nem falei para a nossa audiência, mas, entre outras coisas, o Vitor é meu mentor também, né? Porque é uma bagagem imensa e já me ajudou muito aí com mentorias, aí me auxiliando nas minhas estratégias. Muito legal mesmo ter você aqui. Pô, demais. Que bom, que bom. Vitor, vamos começar aqui então. Vamos lá. Eu queria um pouco trazer uma inspiração aqui para a nossa audiência. Você tem uma carreira aí super extensa, 27 anos de experiência. E eu queria que você contasse um pouquinho para nós dessa tua carreira, o que te trouxe até aqui, as tuas principais passagens. Queria que você contasse um pouquinho aí dessa sua história até a tua posição atual. Legal, Paulo. Cara, assim, eu tenho uma carreira não tão linear, né? Eu sempre fui de marketing, esse é um ponto. Eu sou formado em propaganda, fiz SPM, depois fiz algumas pós-graduações sempre na área de administração business. Mas eu comecei minha carreira desenhando, por incrível que pareça. Nossa. Eu fui desenhista, depois eu fui diretor de arte em agência, depois eu fui, enfim, trilhar essa parte mais de trainee. Daí eu brinco que eu tenho 3 casamentos, né? Assim, no business, nas empresas e tudo mais, né? Primeiro eu fiquei 9 anos mais ou menos na Elevadores Atlas, que é um negócio B2B, né? Depois eu fiquei 10 anos na Whirlpool, que é dona da Brastemp, com os KitchenAid. Sim. Fiquei 10 anos lá. E depois em várias posições. E agora estou há 5 anos na Raia Drogasil, no varejo. Então, é uma história longa aí, né? No meio do caminho, enfim, trabalhei como conselheiro em empresas, empreendi, investi, né? Fui investidor anjo. Então, a gente tem, enfim, tem uma passagem em várias coisas diferentes aqui. E agora estou no varejo, né? É um range bem diverso, né? Você deve ter conseguido ter uma experiência aí bastante diferente por conta dessa complementaridade. E agora, quando você falou que você era desenhista, que você começou como desenhista, agora eu entendi, pessoal, porque os posts dele no LinkedIn são um dos melhores de todo o LinkedIn, tá? Eu sempre invejei esses posts, eu falei assim, caramba, os posts dele são muito legais, uns desenhos, umas animações muito diferentes. Agora eu entendi por que seus posts são assim. Achei que você contratava alguém para fazer, mas não, você mesmo que faz. Que desenho. Na verdade, assim, comecei, né, como diretor de arte e depois que eu saí um pouco de agência, eu continuei fazendo freelance, isso, aquilo, outro. Mas depois que eu fui pro business, né, pro mundo corporativo, eu abandonei meio que o desenho. E eu acho que durante a pandemia, teve aquele momento que todo mundo deu uma fritada na cabeça, né? E eu fui procurando coisas para
para desestressar e tal. E aí eu lembrei que eu desenhava. Fazia muito tempo que eu não tinha desenhado mais. Eu falei, poxa, talvez eu possa unir duas coisas, né? Essa vida mais de executivo e no final do dia todo executivo hoje tem que influenciar, né? Especialmente quem está em marketing, acaba tendo um papel muito importante de se posicionar, de explicar o que está acontecendo, né? De traduzir tendência, enfim tal, e até um pouco explicar os movimentos que está fazendo no próprio negócio dele. E aí eu falei, dá para juntar as duas coisas, né? E aí juntando, e eu acabei resgatando essa história do desenho, então é bem bacana aí. Mas eu acho que assim, Paulo, só complementando um pouco, né? Hoje eu estou em varejo, eu fiz coisas muito diferentes. Acho que quem está começando, talvez era um pouco da tua provocação aí no começo, eu tenho alguns critérios para trabalhar, para escolher os trabalhos, né? Primeiro critério, assim, obviamente, é valores, né? Tem que ter um alinhamento com os valores, natural. Tem outro critério que é diversidade, então eu de fato eu mudei de negócios de uma maneira, assim, não são nem similares, né? Trabalhava com B2B, depois fui para o B2C, depois fui para o varejo, bem diferentes mesmo, que eu acho que essa complementaridade abre a nossa cabeça, a gente usa muito coisa de um lugar para o outro. Mas eu sempre tive outros critérios também. Um critério é trabalhar em líderes de mercado. Acho que esse é um ponto importante, porque no final do dia... Trabalhou em 3 líderes do mercado. É um jeito, uma estratégia de carreira, né? Porque eu acho que quando você trabalha no líder de mercado em geral, você também está acessando talvez as melhores tecnologias, os maiores investimentos, enfim. E quando eu mudava, também eu tentava entender se a posição que eu iria ocupar era uma posição de destaque, ou não destaque necessariamente, mas de foco da companhia, né? Eu estaria num lugar que a empresa está investindo, porque quando você vai para um lugar que você não é o foco da companhia, é natural que você tenha que brigar por recursos, os melhores talentos talvez não estejam no teu time. Então, quando você está num lugar que de fato é o foco da companhia, vem um holofote com um monte de responsabilidade, mas também vem muito recurso. Então, eu acho que a possibilidade de evolução de carreira, ela é muito bacana. Então, é um pouco desses critérios que eu usei. E aí, quando você olha, né, é diversificado, mas não é uma coisa ocidental, é uma coisa planejada. Cara, sensacional essa dica. Você me falou isso agora, eu lembrei, eu tenho um amigo, um conhecido, que trabalhou num mercado específico e em um determinado momento na carreira dele, no início da carreira, lá com 5 ou 6 anos de carreira, ele fez uma opção por ir para um cargo maior, mas numa área, na empresa que não era uma área tão promissora, mas o cargo era muito alto, a remuneração era muito boa e ele tinha também uma possibilidade, ele estava diante de um dilema aí, de duas escolhas, ele tinha a possibilidade de ir com um cargo menor, com uma remuneração menor, mas para uma área bastante mais promissora e que tinha muito mais o olhar da empresa. Ele optou pela primeira opção e acredito que se arrependa até hoje por conta disso. Então, esse insight é valiosíssimo, né? Veja se a área que você está indo é um foco prioritário para a empresa, né? E não só o cargo ou a remuneração que você vai ter, né? Exato. Naturalmente, onde você está, onde a empresa está focando, é onde ela vai colocar os recursos mais valiosos, mais atenção do board, do management. Você vai ter muito mais, obviamente, vai ter mais pressão. Aí tem que ver o que você quer da vida, né? Se você topa a pressão, é onde você vai ter mais recurso também. Naturalmente, o processo de desenvolvimento tende a ser muito maior. Muito legal. E todas essas suas passagens nessas empresas foram na área de marketing? Sempre na área de marketing e vendas, né? Mas em áreas diferentes do marketing. Então, eu já sentei em cadeira de trade marketing, já sentei em cadeira de comunicação branding, já sentei em cadeira de gestão de categoria, desenho de produto, e-commerce, digital. Então, eu sentei em praticamente todas as cadeiras dentro do marketing, né? Eu consigo olhar hoje toda a cadeia. Essa também é uma outra dica, né? Mesmo estando numa mesma empresa, você pode eventualmente fazer movimentos complementares. Então, eu fiz esses movimentos em praticamente todas as empresas que eu passei. Mas sempre nessa linha do marketing, né? Sempre pensando mais em consumidor, pensando mais em canais, enfim. Esse processo do marketing como um todo eu cobri na carreira inteira. Muito bacana. E esses skills que você tem são super raros hoje em dia. Você sabe que eu por trabalhar na área que eu trabalho, eu recebo muito pedido de profissionais e de empresas
para que eu recomende pessoas para posições em determinadas empresas. E recentemente, inclusive, eu recebi aí um pedido de uma empresa para uma indicação de um head de marketing, CMO, e tinha que ter uma complementariedade de branding com performance digital. E quando eu fui falar com toda a minha rede de contatos, quase todo mundo falava assim, putz, isso é difícil, não, isso é raro, isso é complicado. Muito provavelmente você vai ter que focar numa dessas expertises e montar um time que consiga sustentar para poder desenvolver o outro lado, né? E você já tem tudo isso, cara, que bacana. Parabéns pela carreira legal. de sucesso. Bacana. Deixa eu te falar uma outra coisa. O mercado farmacêutico, não só no Brasil, mas no mundo todo, é um mercado extremamente concorrido, né? E eu entendo que você tem um desafio enorme. Como posicionar uma marca no mercado farmacêutico para se diferenciar efetivamente no mercado? É super interessante essa pergunta. Quando eu entrei nesse mercado, em 2018, a primeira coisa que eu fiz foi pegar todas as pesquisas que já existiam, né, entender qual que era a diferenciação de marca, enfim. E assim, olhando todos os mercados, todas as regiões, em geral você tem uma diferenciação muito mínima. As pessoas não têm uma preferência necessariamente por uma farmácia. Elas estão indo na farmácia, à farmácia. A gente até, quando a gente comprou o Onofre, tinha uma pesquisa que a Onofre tinha feito e foi assim, assustador. Eles perguntaram para as pessoas qual é a farmácia que você está dentro da farmácia. E 70% não sabia. Dentro da própria farmácia. Puxa vida. Então, é o nível de falta de diferenciação que existia nesse mercado. Então, assim, isso aqui é uma característica do mercado, por um lado, porque é muito acirrado mesmo, né? Cabeça a cabeça. É um mercado ainda muito voltado para a expansão, né? A abertura de ponto é onde, de fato, você capta cliente. Hoje, mais ou menos, de cada 10 clientes novos que a gente capta para a rede, ainda 8 vêm de uma loja, ou seja, uma loja nova que eu abri, ou de uma loja que já estava aberta, mas na vizinhança ali, a pessoa que mora ali ainda não tinha entrado e entrou agora. Então, ainda de cada 10 clientes, 8 vêm da loja. Então, a expansão sempre foi... E a operação, né, atendimento, sempre foi o foco. E, obviamente, a Raia Drogasil, ela claramente se destacou em todos esses aspectos, mas você tem uma concorrência muito boa, né? E a concorrência vem, ela chega, né? Então, a gente tinha esse dilema ali em 2018 para 2019. E aí, a gente fez um negócio muito interessante, né? A gente falou, vamos perguntar para o cliente qual que é o futuro da farmácia. E a gente fez uma pesquisa super profunda e ampla, com mais de 3 mil pessoas no Brasil inteiro, todas as classes sociais, e falando um pouco sobre qual que é o futuro da farmácia. Só que antes disso, a gente perguntou qual que é o futuro da saúde. E a farmácia dentro do futuro da saúde também. E a gente fez isso com uma empresa chamada Box 1824. E foi um momento que é divisor de águas assim, para a nossa estratégia, para o nosso posicionamento e tudo mais. E eu vou contar um pouquinho. Só uma coisa, as perguntas eram assim genéricas mesmo, ou vocês fizeram isso de uma forma com perguntas mais específicas? Não, foi um grande trabalho com várias metodologias. Tá, entendi. A gente olhou de várias maneiras, alfas, betas, né? Os alfas são aqueles caras que inventam tendência, beta é quem absorve aquela tendência antes, depois distribui. A gente trabalhou muito esses grupos com betas. Perfeito. E fizemos mais de 30 grupos, então foi incrível, foi uma super pesquisa, uma das mais legais que eu já participei na minha vida inteira, minha carreira inteira, uma das melhores, talvez a melhor. E o que a gente chegou ali? Eu vou te contar só esse contexto um pouco maior, quem está ouvindo a gente aqui, vendo a gente. É interessante vocês entenderem como você ouvir o consumidor pode mudar drasticamente, né, o teu caminho, e para o bem sempre, né? Então a gente descobriu duas grandes tendências, tá? A primeira tendência é 2018, isso, pré-pandemia. A saúde não é ausência de doença. Em 2018, a gente ainda tinha um pouco desse pensamento, né? Eu sou saudável se não estiver doente. Lá, a gente viu que a saúde é muito mais. A saúde é física, mental, espiritual, social e ambiental. E é um equilíbrio que você adquire ali. Obviamente, eu falando isso hoje, pode parecer bastante óbvio, porque pós-pandemia todo mundo começou a olhar para a saúde mental, né? A gente está agora no momento de olhar o espiritual também. Mas lá em 2018 era um negócio até disruptivo. A outra tendência que a gente viu é que
não existe um healthcare system, né? Um sistema de cuidar da saúde. Existe um sistema de cuidar da doença. Existe um sick care system, né? Então, assim, para você ficar saudável, tem muita gente te ajudando, mas é muito fragmentado. Enfim, você vai descobrir lá um amigo que te indicou um nutricionista, um personal trainer, não sei aonde, o cara da medicina ayurvédica que seu cunhado usa. É um negócio meio fragmentado, você vai testando e vai no test and learn, assim. Já para você cuidar da tua doença, tem um monte de gente bem organizado, né? Tem um plano de saúde, tem um hospital, enfim. E essa galera que cuida da doença não necessariamente inspira tanta confiança. As pessoas ficam desconfiadas. Desconfiadas do SUS naquela época, desconfiadas do hospital, do próprio médico e da farmácia também. Poxa, como abre tanta farmácia? Esses caras estão ganhando dinheiro em cima da minha doença. Tinha tudo isso aqui aparecendo. Essas duas coisas juntas, a gente falou, cara, tem coisas que parece que é ruim pra gente, né? Que é uma ameaça. Na verdade, é uma mega oportunidade. Porque, por um outro lado, a farmácia, no passado, ela era um lugar de cuidado mesmo, né? Lembra o farmacêutico que ia na casa das pessoas, que sabia o que seu filho tem que tomar. Isso é uma coisa que está na cabeça das pessoas. Ainda tem uma percepção residual, mas estava dormente. Porque as farmácias viraram muito um lugar de entrar, pegar um remédio e ir embora. Muito conveniente, bom atendimento, só que super transacional. A gente falou, poxa, essa saúde holística e essa possibilidade da gente usar a capilaridade para ser um lugar de olhar a saúde preventiva da comunidade é uma super oportunidade. E isso levou a gente a criar uma estratégia chamada Nova Farmácia. Então a gente vai pegar a farmácia, os pontos são incríveis, são os melhores pontos que existem do varejo hoje, e a gente vai pegar um farmacêutico que já está lá, que já é um profissional de saúde extremamente capacitado, só que hoje ele atua muito transacionalmente, e a gente vai recuperar essa aura, né, do cuidador. Humanizar um pouco. Do cuidador e trazer muito digital por um lado, por outro lado, muitos serviços de saúde preventiva. Isso é o que a gente acredita que pode, de fato, diferenciar a farmácia. Tá? A gente chama isso de Nova Farmácia. A gente já está com esses pilotos rodando no Brasil inteiro e com resultados incríveis do ponto de vista de fidelização e de reconhecimento de marca, de preferência, enfim, começou a mudar esse contexto que a gente encontrou em 2018. Muito legal. Que bom, que bacana isso. É bacana saber, né, que essa preocupação. E eu não imaginava que as pessoas, de maneira geral, tinham essa preocupação latente, né, com todas as áreas da vida, né, e não só com questão de cura de doença. Enfim, é interessante. Essa pesquisa de vocês deve ter sido bastante abrangente. É interessante saber que a população de fato tem essas preocupações. Né? Muito legal. Isso tudo, vocês passaram por um rebrand, né, recentemente. Aliás, a gente tem visto muito isso no mercado farma de maneira geral, rebrands, né? E esse rebrand, conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo, o que motivou esse rebrand de vocês. Conta um pouquinho pra nós. O rebrand, a gente fez um rebrand já na marca Raia, né? A gente tem uma marca centenária, a marca Raia tem 125 anos. Ela tinha mudado já algumas vezes de logotipo, enfim, mas sempre chamou Droga Raia. E quando a gente fez tudo isso que eu falei para você aqui sobre o futuro da saúde, a gente entendeu que também, para eu cuidar dessas várias saúdes, né, eu não necessariamente vou ter tudo isso dentro de uma farmácia. Uma farmácia cabe em 15 mil itens, mais ou menos. Tá? E se eu penso em cuidar, por exemplo, do sono, que é uma coisa super importante, o sono é um dos aspectos mais centrais da nossa saúde. Quando a gente não descansa efetivamente, todo o resto degringola. Então, como que eu consigo cuidar do sono? Tem produtos que cuidam do sono, tem serviços que cuidam do sono. Não necessariamente eles cabem numa farmácia, porque o giro vai ser um pouco menor, o cliente é específico. Mas se eu colocar esse cara na internet, se eu colocar esse cara, por exemplo, no marketplace de produtos ou até no marketplace de serviços, eu conseguiria fazer com que a minha farmácia tivesse uma abrangência em todas essas saúdes preventivas, muito maior do que ela teria só numa loja física. Bom, dito isso, né, a Nova Farmácia, a primeira estratégia. A segunda estratégia, que nasceu dessa grande pesquisa, é um marketplace de produtos voltados para essas várias saúdes e um marketplace de serviços e health techs. A gente criou essas 3 frentes estratégicas e já lançamos essas 3 frentes, já estão andando muito bem.
E o que acontece com isso? Acontece que, dado que eu estou cobrindo espectros muito mais amplos da saúde, eu falar droga, raia, eu estou Limita, né? limitando para medicamento. Perfeito. E não é mais isso, né? Então a gente não só tirou droga, então agora é só raia, como a gente também mudou o logotipo. Obviamente não fizemos uma mudança Não pode perder a identidade total. Porque né? a gente está falando de 120 anos de confiança, um negócio super forte. Então manteve o raia. Só que o logotipo, se vocês olharem o logotipo da raia, o logotipo atual, né, é um logotipo vermelho com uma cruz de hospital ali dentro, né? Que é uma iconização tradicional da farmácia e da doença. Sim. Mas é muito correlacionado à doença, tanto o vermelho quanto a cruz. A gente transformou o vermelho em verde, que está muito mais correlacionado à natureza, à saúde, e a cruz virou um sinal de mais. E no digital, por exemplo, esse mais ele vai poder mudar. Então ele tem muito mais coisa lá dentro. Então eu posso mudar aquele mais por exemplo, um ícone de bebê, um ícone de mãe, ou um ícone de, enfim, prevenção de câncer. Eu posso brincar com o que eu quiser daquele logotipo no digital. Então a gente muda pequenas coisas, mas quando a gente fez as pesquisas para entender se os clientes tinham entendido isso, foi impressionante. Assim, a gente teve que refazer a pesquisa porque deu 100% de aceitação. Eu falei, não tem que estar errado isso, alguém tem que desgostar. E a gente fez de novo, deu 100%, as pessoas entenderam. Então, claramente, é algo, Paulo, que está emergindo. Esse cuidado preventivo com a saúde. A gente vai viver muito mais, né? Estima-se que talvez a nossa geração aqui vai viver até próximo de 100 anos. Talvez a geração dos nossos filhos vai viver perto de 120 anos, dados os avanços de medicina, enfim. E a gente não é só mais, a gente tem que viver melhor. Então, tem um mega potencial nesse cuidar da longevidade, da qualidade de vida na tua longevidade. Então, não é só remédio. É muito mais você conseguir envelhecer bem, ativo, com a cabeça boa, com emoção boa. E esse é um caminho que a farmácia vai tomar. Muito legal, muito bacana. Que bacana, né? Assim, é um rebrand, porque as pessoas olham, né? As pessoas mais leigas olham e pensam assim, é só um novo logotipo. Mudou a cor. E não imaginam toda a ciência, né? E todo o estudo, tudo que se pensou para se chegar naquilo, né? O porquê das cores, o porquê do logotipo, o porquê da cruz ou não cruz, o porquê do vermelho ou verde, né? E deixa eu só falar uma curiosidade, talvez, que ainda não passou por um processo de rebranding de uma marca muito tradicional, né, que tem muita implicação, enfim. A gente demorou quase 2 anos para fazer esse processo todo e a gente fez mais de 10 pesquisas. Então, cada passo, até a espessura do mais ali, a gente pesquisou. Então, assim, é um nível muito detalhado, mas, por outro lado, uma vez que eu cheguei nisso, eu tenho certeza que isso vai durar 10, 15, 20 anos, então tinha que ser muito acertadinho para traduzir toda uma estratégia, né? Tem toda uma estratégia de posicionamento e ela é uma tradução, assim, parece uma pontinha do iceberg, né? Mas para baixo da linha da água tem muita coisa ali. Muito bacana, muito bom. Deixa eu perguntar um pouquinho a respeito de pandemia, né? Assim, a pandemia, ela obviamente, né, trouxe aí uma série de adaptações, uma série de mudanças na vida de todo mundo. E, inclusive, até para o varejo farmacêutico, houve até um ganho, né, do ponto de vista de faturamento, enfim, cresceu bastante isso. Mas trouxe também um desafio de digitalização enorme, né? E como é que vocês lá na RD, como é que vocês trabalharam com isso? Como é que vocês conseguiram acompanhar essa aceleração imposta aí desse mundo mais digital? Eu acho que assim, tem uma coisa legal de falar que muita gente me faz essa pergunta. Vocês digitalizaram por causa da pandemia? Não. A gente já estava num processo de digitalização desde 2018. Tinha sido um foco estratégico nosso em 2018. Comecei em 2018, a gente definiu que a gente ia trabalhar o digital. Então, a gente estava bem pronto quando apareceu a pandemia. Já estava 1 ano e meio num processo de digitalização. Mas, claramente, veio um vento de cauda ali, violento. E a gente teve que acelerar muitos planos. Acho que todo mundo aconteceu isso, né? Para alguns varejos, como alimentar e farmácia, foi até mais drástico, porque a gente continua aberto. Então, a gente teve que continuar aberto. Mudou totalmente o jeito de atender. Então, a gente
tinha todo o ponto da preocupação com as pessoas que estariam muito menos gente indo na farmácia, mas quem iria tinha que ter muita segurança. E pensa que a farmácia era um lugar que assim estava 100% do tempo aberta, nunca fechou. Então estava lá 100% do tempo aberta. As pessoas que trabalhavam lá estavam expostas e quem pegava Covid ia na farmácia. Então olha o risco que tinha. Então a gente tinha que ter um nível de cuidado muito maior do que qualquer outro tipo de... Então já tinha uma mudança muito grande no processo de atendimento, né? Mas muita gente era forçada a não ir para a farmácia. A gente já estava indo bem no e-commerce, tá? A gente saiu em 2018 de 0,6% mais ou menos do faturamento em e-commerce. A gente já estava em 1,5%, 2%. Então já tinha dado um salto ali. Sim. Só que hoje, só para você ter uma ideia, a gente está em 12%. Nossa. Então, assim, na pandemia que a gente deu o primeiro grande tiro mesmo, né? E foi muito rápido. Então, algumas coisas são bem legais de falar, assim. A primeira a gente acelerou todo o nosso processo logístico nisso. E a gente já tinha feito uma coisa bacana, que isso ajudou a gente bastante, que o compra e retire já estava montado em todas as lojas. Então, você comprava no aplicativo, no site, já retirava na loja. Então, isso já facilitou. Então, a gente, por exemplo, colocou um drive-thru. As pessoas paravam na vaga de estacionamento e a gente entregava. Essa foi uma primeira inovação. Uma outra inovação muito legal foi que, pensa o seguinte, eu tenho hoje 14, 15 pessoas trabalhando por farmácia. Durante a pandemia, um pedaço dessas pessoas, quem tinha alguma comorbidade, um pouco mais de idade, grávidas, enfim, a gente afastou, as pessoas ficaram em casa, todo mundo continuou recebendo, sem trabalhar, mas ficaram em casa. Então tinha um pouquinho menos de gente, só que tinha muito menos cliente. Então a gente tinha uma ociosidade do time ali. Então uma das coisas que a gente criou foi a entrega de vizinhança. Ou seja, eu ligava para a farmácia ou mandava um WhatsApp, a gente fazia a compra e quem levava na casa das pessoas, né, um raio de mais ou menos uns 500 metros até uns 500 metros, era o próprio atendente. Então, um delivery normal, geralmente você compra, chega um motoboy que você nunca viu e nunca mais vai ver para te entregar. Então, é muito transacional. O entrega de vizinhança, ele tinha uma conexão emocional, porque era uma pessoa que eu já conhecia. Ele já me atendia, sei lá, 5, 10 anos, me conhecia pelo nome, sabia da minha família. E essa pessoa que vinha me entregar. E quando ia me entregar, a gente conversava. Era um momento de conversar. Então, assim, foi um fortalecimento do vínculo emocional da loja com a comunidade muito forte. Eu acho que esses dois pedaços foram muito bacanas. E isso alavancou muito o nosso business digital. E, obviamente, depois a gente foi melhorando o nosso nível de serviço, né? O aplicativo também a gente aumentou muito a penetração dele. Então, hoje, a gente tem um footprint digital muito bom, mais ou menos 12% do faturamento. E uma coisa muito legal é que quem não comprava online e passou a comprar online, a gente viu um aumento lifetime value, né? Ou seja, o tempo, no tempo, aí, mais ou menos um gasto de um ano, as pessoas passaram a gastar 25% mais. Então, o que aconteceu? O digital veio não só para a gente segurar, né, o faturamento, atender os clientes que estavam precisando ser atendidos de uma maneira diferente, como também a gente começou a fidelizar mais o cliente. Então, para a gente foi uma grande alavanca de negócio. E aí eu falo para vocês, não, foi a pandemia? Não, a gente estava bem preparado. A gente tinha mais ou menos 15% de market share no digital, no comecinho da pandemia. No pós-pandemia, a gente tem próximo de 40%. Então, a gente foi muito melhor que os concorrentes, porque a gente já estava quase assim, no mar, a gente já estava em cima da prancha, já remando. Legal. Alguns concorrentes tiveram que sair lá da areia com a prancha embaixo do braço, tentar entrar no mar, quebrar a arrebentação. A gente já estava lá, né? Então, a gente conseguiu surfar bem melhor essa onda. Que legal. E esse crescimento que você fala do LTV, isso se dá por venda do OTC, da questão de perfumaria, é isso? Não? Porque a pessoa não vai comprar mais remédio, né? Sem ter necessidade, eu imagino. Em geral, assim, se dá em tudo. É interessante isso, né? O medicamento, você tem, historicamente, no mundo inteiro, em todas as cronicidades, vamos pegar aqui quem toma remédio de uso contínuo, por exemplo. Todas as cronicidades, você tem mais ou menos 50% de adesão ao tratamento. Então, se você tem alguma doença e você tem que tomar 7 meses de medicamento,
você toma 3 meses e meio. A média do mundo inteiro é assim. Puxa. Então, existe uma capacidade de expansão do uso de medicamento que não é um incentivo ao uso, não. É simplesmente você manter o tratamento. E esse fato das pessoas abandonarem o tratamento no meio, ele gera, estimativas da OMS, um burden, né, um rasgar dinheiro público na ordem de 3 trilhões de dólares por ano. É um dos maiores custos que existem no mundo hoje. Pelo abandono do do tratamento. É o custo de tratamento. saúde por abandono do tratamento. Então, o digital, ele também possibilitou o quê? Uma vez que eu tenho o aplicativo na mão do cliente, e ele está na casa dele lá com o aplicativo, eu posso, por exemplo, a partir de um push, lembrar que ele tem que tomar o medicamento. Perfeito. Então, o Lifetime Value veio de tudo, inclusive disso, do aumento da adesão ao tratamento, que não só aumenta o Lifetime Value, obviamente é um bom negócio, mas também melhora a saúde das pessoas. Não sabia desse dado. Alarmante até, né? 50% abandonar o tratamento, ou a grande maioria abandonar na metade, né? Ou, de toda forma, a gente tem aí 50%. Deixa eu fazer uma pergunta falando um pouco mais especificamente de mídia, né? A mídia digital hoje, o marketing digital, a mídia digital é uma realidade super importante, né? E como é que você enxerga a colaboração dessa mídia especificamente digital para você fazer um crescimento de vendas no varejo, né? Como é que você faz para... Porque para e-commerce é muito óbvio, né? É muito simples entender que você vai fazer uma mídia no digital, você vai levar para o teu site, para o teu aplicativo e vai vender ali. E como que você faz para poder ter uma estratégia de mídia digital para levar esse cliente para o teu varejo? Interessante que, só para você ter uma ideia, o efeito do meu marketing digital, entre 80% e 90% é sentido na loja física. Ele está totalmente correlacionado, né? Hoje, a gente está falando de alguma coisa próximo de 46 milhões de clientes. Eu tenho na Raia, na Drogasil. É muita gente, né? Hoje é o maior CRM, um dos maiores CRMs do varejo, né? E cresce bastante. A gente cresce quase 600 mil clientes por ano. Então, daqui a alguns anos, a gente vai estar falando de 50 milhões de pessoas na nossa base, né? E a gente tem um negócio muito interessante lá, que é a identificação. Quando você entra numa loja, naturalmente a gente pede uma identificação para você, o seu CPF. Então eu chamo isso de um login na loja física. Hoje 97% das pessoas que entram na farmácia dão o CPF. E com isso, quando eu faço propaganda, eu faço mídia digital, em geral eu faço mídia digital direcionada para as pessoas específicas, né? Eu pego exatamente aquela pessoa e acho essa pessoa em vários canais digitais, às vezes inclusive canais não digitais. E uma vez que eu fiz essa mídia para essa pessoa, eu fico monitorando o comportamento dela, seja no digital, que é mais óbvio, todo mundo faz isso, mas também na loja física, usando esse dado de identificação. Então, com isso, eu consigo amarrar totalmente o meu investimento em mídia com a mudança de comportamento dentro da loja física. Isso, para mim, é uma das coisas mais legais que tem nesse mercado. Nem todos os mercados têm isso que eu tenho, que eu chamo que é um luxo, né? Você tem uma identificação na loja física, um login na loja física. Sem dúvida. E no começo da jornada. É uma possibilidade de mensuração enorme. E é o que você falou, e no começo da jornada, que é mais incrível ainda, porque no varejo alimentar até tem, né? Você até pode dar o seu CPF, se você quiser, no final da compra. Mas você tem até do cliente que entrou e não comprou, né? Exato. Você tem até essa informação, né? Eu tenho. Então é incrível. Porque se ele entra, ele se identifica no balcão, eventualmente não tinha o que ele queria, ou não está no preço que ele quer, e ele sai, eu tenho exatamente esse sinal, né? Opa, essa pessoa foi para o balcão e não passou no checkout. Então eu consigo recuperar essa pessoa via marketing digital. Então, assim, no final ele é bem amarrado e é possível, sim, mensurar, e a mensuração é esse nível. De cada R$10 que eu coloco, R$8 a R$9 reverberam numa loja física e não no online. Perfeito, maravilhoso. E a Raia, além de ser um grande demandante de mídia, né, hoje também é um provedor de mídia, né, através do Retail Media. Queria que você contasse um pouquinho, para quem não sabe o que é Retail Media, se você puder explicar um pouquinho o que é isso e de que forma as marcas podem explorar essa nova possibilidade de mídia para poder conseguir aumentar vendas, share, enfim. Analogamente aos publishers, né? Pensar num publisher, numa TV, enfim, num provedor como o Google, um Facebook, enfim. O que eles têm, né? Que eles são grandes agregadores de audiência, né? Mas um publisher tradicional de mídia, ele agrega uma audiência ao redor
de um... Eu vou começar de novo, tá? Tranquilo. Você quer fazer a pergunta? Quer que eu faça a pergunta? Faz a pergunta de novo, Tá eu bom. já deixo Tá bom. aberto. Vitor, vocês, além de serem grandes demandantes de mídia, né? Vocês contratam e utilizam muito bem aí quase todos os tipos de mídia. Hoje vocês também se tornaram um grande provedor de mídia através do Retail Media, né? E eu queria que você contasse um pouquinho aí para a nossa audiência o que é esse Retail Media e de que forma os gestores de marca podem utilizar essa nova forma de mídia para potencializar suas marcas. Legal. Acho que assim, fazer uma analogia, né? Os publishers, né? Vamos pegar aqui uma Meta, um Google, uma TV, Globo, enfim. Todos são agregadores de audiência. Em geral, audiências que estão ali olhando algum interesse, né? O conteúdo é o interesse dele. Esse é como eles agregam audiência. Se você olhar os varejos, especialmente os grandes varejos, eles também têm uma coisa bem análoga, né? Eu tenho clientes, também, né? Agrega, né? Que são audiências também e que também têm interesses. No caso do varejo, ele tem uma informação mais relevante ainda, que é exatamente o histórico de compra. Ou seja, não é só uma pessoa que está ali porque ele se interessa por um assunto. Ele está ali porque ele compra aquela categoria. Dito isso, né, se eu encarar o meu cliente como audiência, e eu sei exatamente que aquele cliente compra efetivamente, é um cliente que de fato converte determinada categoria, é natural que eu possa voltar para a indústria e falar assim, indústria de creme dental, por exemplo, pasta de dente. Olha, eu tenho aqui 2, 3 milhões de pessoas que compram pasta de dente comigo. E só 500 mil compram a sua marca. Você quer que os outros 2,5 milhões entendam, conheçam a tua marca e experimentem? E aí a gente pode fazer uma campanha específica para aquelas pessoas que eu já sei que têm interesse e que compram efetivamente aquela categoria, mas talvez não comprem aquela marca. Então, essa é a grande sacada, né? Eu acho exatamente as pessoas que têm o potencial de compra e eu faço campanhas totalmente focadas naquelas pessoas, sendo pagas, obviamente, pelo anunciante que quer fazer aquilo lá. E qual que é o mega diferencial? Um é o targeting e outro é a mensuração. Então, não só eu mensuro quem eu impactei. Então, aqui, empresa de creme dental, eu impactei essas 2.500.000 pessoas aqui com a sua marca, mas também eu consigo entender se teve uma mudança de comportamento na compra. Então, eu consigo informar para o anunciante não só o impacto, que é o que geralmente todos os publishers fazem, mas também a venda. Mas, por exemplo, o Google faz isso? Sim, faz isso, só que ele faz isso no online. Nesse caso aqui eu consigo fazer inclusive no offline. Então, essa é uma sacada, né, que começa ali perto dos anos 2010, enfim. Ela vai crescendo e no último ano a Amazon publicou um balanço que mostra o impacto do Amazon Ads e isso abre a cabeça de todo mundo e todos os varejistas começam a fazer, já vinham fazendo, mas intensificam muito. E hoje tem um grande movimento de todos os varejistas, inclusive os offline, os que têm mais lojas do que a participação no online, de trabalharem no Retail Media. Então tem uma grande tendência de Walmart, de Tesco, de Walgreens, de Target nos Estados Unidos, mas aqui também no Brasil, vários vindo. E aqui claramente a Raia Drogasil está liderando esse movimento aqui dentro. Do varejo físico, né? E físico e digital, trabalhando muito forte o Retail Media como um braço de negócio, uma BU totalmente separada, é uma outra empresa com uma estrutura e que bebe, né, de todos os assets que o varejo provê. Maravilhoso. Eu diria que talvez que seja uma evolução do encarte, do tabloide, que já se faz aí há décadas. Ela é até um pouco mais, porque o tabloide, o encarte, enfim, são verbas que a gente chama aqui a verba de trade, né? Uma verba que você coloca basicamente no fundo, no finalzinho do funil. É quase assim, quem já estava na loja vai optar por uma ou outra categoria. O Retail Media, a gente atua bem antes disso. A gente trabalha no topo de funil, também no meio do funil. Então, vamos pegar o mesmo anunciante lá de creme dental. Sim. Eu não vou falar com ele só quando ele estiver dentro da loja ou dentro do site. Eu vou falar com ele dentro da jornada dele. Tá? Então eu posso eventualmente fazer um custom audience e achar ele numa mídia programática no GDN, né? Em blogs, por exemplo, que tem a exposição do Google ali. Então
eu acho esse cliente em vários canais diferentes. E uma vez que eu impacto esse cliente em canais diferentes, inclusive fora da loja, eu consigo ainda assim mapear quando ele entrar na loja se ele mudou o comportamento, se ele comprou mais do que ele comprava. E é isso que eu volto pro cara de creme dental e falo, olha, você colocou R$10 aqui, teu ROI foi muito maior do que você faria se você tivesse ido com um publisher normal, né? Sensacional. Eu acho que a gente nunca teve aqui no Omnimedia Cast um exemplo tão claro de Omnimedia, né? Que você realmente conseguir ter todas as mídias aí integradas, envolvidas para conseguir gerar mais conhecimento de marca e efetivamente gerar mais vendas. Vitor, falando num outro assunto aí de mídia, a gente tem aqui um quadro que a gente fala de mitos, né? Os mitos da mídia. E um dos mitos da mídia é que a mídia digital matou ou vai matar a mídia tradicional e que não existe ou não existirá mais espaço para as mídias mais tradicionais, televisão, rádio, out of home, né? Como que você enxerga isso? Você enxerga isso como um mito? Para você não é mito, é realidade? Isso é um mito total. Na verdade, não acho que é um mito. Talvez ele é um momento transitório. E eu gosto muito de explicar isso com um dado. Tem uma pesquisa do Gartner que eles publicam todo ano sobre o papel do CMO e também como o CMO está investindo dinheiro, verba, enfim. Entre 2019 e 2020 teve uma variação. Eles pegaram centenas de CPGs, né, de indústrias, são mais indústrias do que varejo, enfim, mais indústrias, e pegaram qual que era a taxa de investimento de marketing. Tá? Então, qual que é a taxa de marketing, o investimento de marketing em relação à receita. Desse amostra, uma amostra bem grande, de vários setores, era 11%. Ou seja, as empresas investiam 11% da receita em marketing. Em 2020, quando entra a pandemia, entra essa mudança, um tsunami, o primeiro lugar que se corta custo é no marketing. Sai de 11% para 6,4%. Cai 40% a verba dos CPGs durante a pandemia. Obviamente, depois recupera um pouco, mas não volta ao patamar que era. E no próprio estudo eles falam bastante sobre isso, né? A verba de marketing é a primeira verba a ser cortada na crise e a última verba que retorna. O que acontece com isso? Tá? O CMO começa a ficar com menos dinheiro no bolso. E ele começa a ter uma presença muito maior do CFO nas decisões. Então a decisão tem que ficar muito mais racional. O ponto da mídia offline ou da mídia tradicional em relação à mídia online é que a mídia online ela tem mais capacidade de mensuração. É mais fácil, mais óbvia a mensuração. Mais óbvia a mensuração. Então, com isso, até você migrar da mídia offline para a mídia online é uma maneira do próprio CMO proteger a verba. Isso aconteceu muito fortemente, mas por um motivo, desse aperto do P&L, e dois, pela evolução da medição da mídia offline. As duas coisas vão mudar. Em algum momento volta a economia, não vai ser agora, não vai ser em 2023, não vai ser em 2024. Tem uma pressão inflacionária muito grande, né, dado todo o contexto mundial, mas também tem um processo de medição da mídia offline acontecendo conforme a gente está conversando aqui. Eu acabei de dar um exemplo do Retail Media, né? Então, eu trabalho hoje grupos de controle. No Retail Media, por exemplo, eu trabalho 15 canais. Eu tenho canais offline que são muito efetivos. Deixa eu dar um exemplo. O cupom de desconto impresso na loja física. Aquele canal é o meu canal mais efetivo. Eu tenho um canal que é revista, aquela revista que você compra, Sorria, que compra ali no PDV. A gente coloca propaganda lá também e mede, né, quem comprou e depois vê se ele mudou o comportamento. É um dos mais efetivos. Os offline são muito bons. Por quê? Porque a gente está disputando aqui a atenção. A mídia, basicamente, ela tem que ser relevante para buscar a tua atenção. A tua atenção não está full time no celular e no computador. Ela até esteve um tempo maior no celular e no computador durante a pandemia. Mas a partir do momento que abre, a gente volta a conviver, minha atenção está na rua, está conversando com as pessoas, enfim. Eu consigo abrir muito mais agora a minha atenção para outros lugares que não é só dentro da minha casa. Então, eu acho que o offline volta com tudo e volta com muito aprendizado, inclusive aprendizado de mensuração.
Então, eu acho que eles não são não briga contra o outro, eles têm que ser complementares. E, inclusive, eles se potencializam quando são trabalhados juntos. Perfeito. E eu acho que o grande lance hoje é você encontrar realmente estratégias de omni-mídia que você consiga encontrar novos espaços que você possa ter essa exposição de marca de forma cada vez mais natural, né? E eu vejo isso com muito mais possibilidade no offline do que no online, porque o online, a mídia online, ela banalizou demais. Pelo menos, eu acho que eu desenvolvi um olhar crítico que eu consigo passar pelas propagandas todas e ler só o conteúdo que me interessa. A gente meio que consegue desviar disso. Enquanto você vê em estratégias offline, você vê muito mais possibilidade de você ter um conteúdo integrado com a marca, né? Perfeito. E eu acho que assim, eu vejo, por exemplo, a explosão do Out of Home, né? O que a Out of Home está fazendo hoje, acho que várias empresas incríveis no Brasil, fora, enfim, o Brasil tem uma profusão de criatividade ali e tal. E isso é um negócio muito legal, porque está na minha passagem, entendeu? E a gente também está querendo ficar um pouco mais longe de tela, né? Todo mundo está fugindo um pouco disso, porque foi demais. E tem um outro pedaço que a gente não falou, mas a própria privacidade está evoluindo, né? Tem todo um movimento para redução de cookies, as pessoas entendendo mais que elas podem falar, não quero receber publicidade. A tendência também é a gente tirar, né, o pé daqui. Então, acho que foi muito para o digital, começa a voltar e vai achar um equilíbrio que eu acho que é bem no meio do caminho aí. E a gente está vendo até mesmo o streaming, né, que o pessoal dizia que substituiria a televisão. O streaming também está entrando com uma nova possibilidade e oportunidade de mídia, né, o que permite que a gente enxergue aí que os cenários serão os mais diversos possíveis. É isso. Infelizmente, eu vou ter que te fazer uma última pergunta. A gente está aqui, o papo fluiu tão rápido que passou tão rápido que eu nem percebi. Mas eu queria te dizer o seguinte, uma provocação aqui. Eu diria que experiência do cliente é a chave do jogo, né? O nome do jogo é a experiência do cliente, principalmente quando a gente fala em varejo. Eu acho que a experiência do cliente é o nome desse jogo. E a inovação, eu acho que é a grande ferramenta para se jogar esse jogo. Então eu queria que você explicasse para a gente de que forma vocês usam a inovação para melhorar a experiência do cliente. Eu acho que assim, a gente estava discutindo até isso antes, né? A farmácia, ela tem uma experiência que ela é boa, tá? Só para vocês terem uma ideia, nosso NPS de loja física é de 89%. Porque eu sempre dou 10. Quando eu vou lá, eu sempre aperto lá o 10, muito bom. Então é por isso, viu? É muito rápido, assim, né? 3 minutos e meio, mais ou menos. Então, assim, o cliente entra, atendido, enfim, tal. Tem um bom atendimento. Se você pensar, né, assim, coisas que vocês talvez não reparam, mas sempre tem lugar para parar, você entra, você não precisa nem abrir a porta abre sozinha, tem ar-condicionado sempre numa boa temperatura, tem música, o atendimento é muito bom, as pessoas são muito cordiais. Tem um negócio na farmácia que é interessante, que assim, a farmácia sempre tenta achar um desconto para você, né? E é uma coisa que eu estranhei no começo. Poxa, nenhum varejo, as pessoas tentam fazer eu pagar menos, tentam fazer pagar mais. Então fica, você tem o desconto, você tem o plano de saúde, você é funcionário de tal empresa. Enfim, tem todo esse processo, isso leva a gente para um NPS alto. Mas isso tá bom? Não, porque eu acho que talvez o grande fator aqui é justamente a preferência de marca, né? Se eu tivesse uma experiência de fato muito diferente, isso também refletiria não só no NPS, mas que é uma coisa que em relação à minha expectativa, né? E se eu recomendo, sim, eu recomendo. Mas eu prefiro não necessariamente. Então tem muito espaço ainda. O que a gente tem feito? Tá? A gente começou esse processo mais ou menos em 2018. Não que a gente não fosse orientado para cliente, a gente sempre foi. Mas a gente criou uma área de CX em 2018, onde a gente começou a mapear a jornada do consumidor. E o que a gente fez lá, Paulo, foi o seguinte: eu não queria a jornada do shopper, não. Né? A jornada da pessoa que entra na loja, onde ele anda e tal. Eu falei, não, eu quero a jornada da mãe. Como é que é a mãe? Ela tentando engravidar, depois que ela tem o filho. E o segundo filho? Quais são as dores da vida dela? E a gente fez isso, a gente fez mais ou menos aí umas 50 pesquisas dessas por ano ao longo dos últimos 4, 5 anos. Então, o que foi legal disso? A gente começou a dar uma perspectiva para o time interno em relação à vida do cliente.
e quanto que a farmácia participava. E a gente descobriu que a farmácia participava de muito pouco. Então, legal, não só você fazer uma experiência onde, cara, você não é uma dor, reduzir fricção, tinha muita coisa para fazer. E a gente trabalhou muito nisso, já reduzimos bastante, mas tem um monte ainda de coisa para fazer. Mas também, o que você pode fazer que o cliente nem espera? Então, essa visão mais ampla da jornada de vida do consumidor, ela gerou uma perspectiva. E quando você gera contexto, em geral, as pessoas entendem o que devem fazer. Então, saíram muitas coisas. Uma das coisas foi isso que eu te falei. A gente começou a trabalhar muito mais serviço farmacêutico e ressignificar o farmacêutico para que ele fosse, de fato, um cuidador da família, quase um... Pensa que a farmácia ele é um touch point na saúde mais frequente. É o touch point mais frequente. Você vai no médico de 3 em 3 meses, você vai fazer exame de 6 em 6 meses, a farmácia você vai todo mês. Então, se o farmacêutico... Lá em casa, 2 vezes por semana. Exatamente. Quando clientes fiéis vão, em média, 2 vezes por semana. Então, assim, se a farmácia virar mais do que um lugar que eu vou lá, simplesmente pego um produto e vazo. Se for um lugar que eu vou lá e meço a minha pressão, eu entendo o meu grau de glicemia, eu faço pequenos exames, eu monitoro eu pego dicas de como me alimentar melhor. Cara, pode ser algo muito mais. Então, assim, a gente foi trabalhando esse processo todo. Obviamente, estamos ainda no começo dessa jornada, dessa caminhada. Mas, a partir do momento que a gente coloca o consumidor na mesa, e não só numa visão do negócio, né? Por isso que eu falei, não quero shopper, eu quero a vida. Perfeito. É muito mais do que a gente a gente consegue atuar. Mas eu sei aonde eu me encaixo. E uma hora que eu tenho esse contexto, entendo onde eu me encaixo, eu falo, poxa, eu posso me encaixar melhor. 2, tem coisas que hoje eu não faço, mas também ninguém faz bem. E eu posso, talvez, expandir a minha atuação para ali. Então, isso tudo foi levando a gente a expandir essa atuação, a nova farmácia, o marketplace de saúde, o marketplace de serviços. E aí isso volta para a gente, né, em preferência. Acho que essa que é a grande sacada, botar o cliente de fato no centro, ouvir o cliente com muita empatia, entender qual que é a vida do cliente, onde você se encaixa na vida do cliente e não só na vida daquele shopper, né, naquele momento da transação. Maravilhoso. E é uma inovação de propósito, né? Até vocês inovaram do ponto de vista de entender o propósito da farmácia e qual era o objetivo dela, o que vocês queriam com ela. É isso aí. Vitor, estou muito feliz, cara, estou muito, muito grato. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, nesse episódio do Omni Media Cast. Valeu. Eu que te agradeço, Paulo. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo aí que teve a paciência aí de ouvir a gente e estou aqui para o que vocês precisarem. Uma honra, obrigado. A honra é minha. Muito bom, pessoal. Vamos ficando por aqui com mais um episódio incrível. Para você não perder nenhum episódio e ficar por dentro das conversas ricas e exclusivas, siga o nosso podcast nas redes sociais, @OmniMediaCast, e compartilhe esse conteúdo com quem possa se interessar pelo tema. Até o próximo episódio.